Boa noite. Hoje vamos conversar sobre o teatro no japonês. Antes de iniciarmos a conversa, eu queria mostrar para vocês o livro O Impacto Português sobre a Civilização Japonesa, um trabalho fascinante do Armando Martins Janeira, um dos principais estudiosos portugueses da literatura japonesa e autor de livros como No Teatro Lírico Japonês e o livro que eu apresentei agora há pouco, né? O Impacto Português sobre a Civilização Japonesa. O escritor que fez carreira no Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi primeiro secretário da legação diplomática portuguesa em Tóquio, entre 1952 e 55, e depois embaixador, no período entre 1964 e 71. Janeira fundou a Associação de Amizade Portugal-Japão e o Instituto dos Estudos Orientais da Universidade Nova de Lisboa, onde também lecionou História Contemporânea das Civilizações Orientais. O livro No Teatro Lírico Japonês, publicado em Tóquio, no ano de 1954, numa edição bilíngue, ilustrada, de apenas 250 exemplares, chama nossa atenção por ser uma das primeiras traduções para o português de peças desse gênero poético-dramático, considerado por Kunimatsu como a quinta essência da poesia japonesa, especialmente a peça Agoromo, o Manto de Plumas, traduzida pelo poeta norte-americano Ezra Pound e pelo brasileiro Haroldo de Campos, neste livro, Agoromo de Zeami, que eu recomendo muito a vocês. É uma tradução belíssima. No nosso canal, no YouTube, eu também publiquei um vídeo com uma representação dessa peça. Quando vocês tiverem tempo, assistam, que é um espetáculo maravilhoso. Bem, Janeira escreve no prefácio da obra, que eu tive em mãos, aliás, numa das visitas que eu fiz ao acervo do Haroldo de Campos, na Casa das Rosas. Haroldo legou cerca de 30 mil livros da sua biblioteca para o governo de São Paulo, e esse acervo foi colocado na biblioteca da Casa das Rosas e está aberto para consultas. Bem, Janeira escreve no prefácio da obra que não foi por virtude do interesse teatral, mas, sobretudo, pela sua qualidade poética, que me senti tentado a pôr em português Kantan, Yuki e Agoromo. Estes três poemas foram o que de mais belo encontrei traduzido da literatura japonesa. Com efeito, Janeira demonstra pouco apreço pelas formas poéticas curtas, o haikai e o tanka, que ele considera, abre aspas, impróprias para exprimir uma larga gama de emoções, fecha aspas. O que as tornaria, abre aspas novamente, muito pobres em comparação com a poesia do Ocidente, fecha aspas. A severa avaliação do autor
é baseada na suposição de que, entre os poemas escritos em formas breves, há poucos que falam de, abre aspas, exaltação religiosa, poucos que toquem, senão vagamente, a metafísica ou a ética, fecha aspas. Surpreende, num autor inteligente, como Janeira, essa incompreensão estética e filosófica. O haikai é uma forma poética embebida de vivência espiritual zen budista. Se difere de O Paraíso Perdido, de Milton, ou da Divina Comédia, de Dante, por extensão de linhas e quantidade de informações históricas e culturais, não é menor como manifestação de uma religiosidade que é experimentada no cotidiano, seja na meditação silenciosa, seja nas pequenas ações da jornada ordinária ou na observação da natureza. Por exemplo, nós pensamos que a meditação zen significa você ficar sentado na posição de lótus, com a coluna ereta, as mãos em mudra, na altura do umbigo, o olhar voltado para a ponta do nariz, controlando a respiração e procurando esvaziar a mente. De fato, esta é a meditação zen budista por excelência, o zazen, que deriva da meditação Shan, do budismo chinês. Agora, você pode fazer de todo o seu cotidiano uma forma de meditação. Lavar a louça pode ser uma forma de meditação. Colocar a roupa no varal pode ser uma forma de meditação, ou fazer a comida, ou arrumar a cama, ou qualquer outra atividade. Daí que, nos haikais de Basho, de Buzon, de Issa, quando eles se referem a ações banais do cotidiano, isso não significa que a espiritualidade mais profunda não esteja presente. Há, nesta avaliação de Janeira, uma incompreensão da simplicidade da mística japonesa, que prescinde de longos volumes de ética ou metafísica, como a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas nem por isso é vivida com menos profundidade. Estudiosos ocidentais, como Donald Keene, estabelecem sugestivos paralelos entre o poema curto japonês, ou haiku, e o teatro nó, abre aspas. O nó providencia um molde soberbo para um poema dramático, para um poeta dramático. Em certo sentido, é um equivalente amplificado do haiku, apresentando apenas os momentos de maior intensidade, como a sugerir o resto do drama. Fecha aspas. Se o haiku apresenta apenas uma cena de maneira profunda, o nó é como se fosse uma sucessão de cenas, buscando exatamente o essencial e deixando de lado qualquer coisa supérflua. A montagem ou justaposição de signos, elemento estrutural do haiku, está presente também nas peças de teatro nó, que podem ser entendidas como longos poemas construídos pela sequência de poemas breves. Aliás, esta é a definição que Edgar Allan Poe, no livro O Princípio Poético, dava sobre o poema longo.
Poe entendia o poema longo como a sucessão de poemas breves. Eiko Suzuki, no livro No Teatro Clássico Japonês, afirma que o nó é dividido em 3 partes, assim como no haiku, no ikebana e em outras artes tradicionais japonesas. O número 3 representa a unidade entre céu, homem e terra. No caso do nó, nós temos o jo, que é o prelúdio, ha, o movimento, e kyu, o final. No prelúdio, o protagonista canta sozinho ou acompanhado pelo coro, o sashi, ou sentimento que caracteriza o personagem. Perdão, eu vou repetir essa última frase. No prelúdio, o protagonista canta sozinho ou acompanhado pelo coro, o sashi, ou sentimento que caracteriza o personagem. No movimento, acontecem os diálogos entre o protagonista e o coadjuvante. E, no final, o coadjuvante canta o matutai, ou canto de espera, compassado. Só um minutinho. Então, no final, o coadjuvante canta o machutai, ou canto de espera, compassado. Deu-a. Aqui, o protagonista posterior reaparece, baila ou não, podendo cantar sem compasso um poema do tipo tanka ou waka. Lentamente, o canto evolui e se torna festivo, trágico ou sentimental, ou ainda vitorioso, conforme o caso, pelo kiri, canto finalíssimo, compassado pelo coro. Fecha aspas. A concisão, elemento-chave da estética do haikai, também comparece na forma de atuação do nó, que é reduzida ao mínimo em sua representação simbólica. Basta um simples movimento de leque do ator bailarino para indicar a morte de uma personagem, conforme exemplo citado por Haroldo de Campos no ensaio Agoromó, Plumas para o Texto, incluído no livro A Operação do Texto. René Siffer, comentando Agoromó, que traduziu para o francês, escreve que a ação da peça é, abre aspas, quase inexistente, e o texto não é senão um longo poema que canta a natureza primaveril. Cenários, música, dança, interpretação, gestualidade, todos os elementos dessa forma dramática intersemiótica são apresentados com o máximo de economia, desafiando o demônio da eloquência e da retórica. A inclinação da arte japonesa para a contenção e brevidade, como apontou Haroldo de Campos, faz parte de um programa geral de beleza, como diz o poeta paulista, próprio da civilização nipônica, uma tradição viva que não é apenas conservada, mas também vivificada ao longo das gerações, o que pode ser observado não apenas nas artes tradicionais, obras de arte visuais, sonoras, verbais, mas até no mais humilde artefato cotidiano.
Cuyo Comparu, um dos especialistas contemporâneos em teatro nó, estabelece outra interessante analogia entre o drama lírico e o poema curto japonês. Abre aspas. Poderíamos comparar o enredo de um poema do tipo haiku, caligrafado num cartão especial. Não se leem apenas as palavras, mas se apreciam o arranjo e a forma dos caracteres, a utilização das pinceladas de tinta e até mesmo os espaços deixados em branco, fecha aspas. Assim como na apresentação de uma peça como a Goromó, admiramos não apenas o entrecho, mas o modo de atuar, o canto e o ritmo. Claro, no teatro nó acontece uma experiência estética que atinge de maneira mais intensa os sentidos do espectador, por envolver recursos visuais, sonoros e imaginativos. Mas importa ressaltar que, em ambos os casos, não se trata apenas da apreciação da letra ou do sentido, mas de todos os elementos estéticos presentes no objeto artístico. Apesar da incompreensão de Janeira quanto ao haiku, e podemos apresentar aqui, em defesa do autor, o fato de que residia no Japão há apenas 2 anos, como secretário da legação diplomática portuguesa, e não conhecia bem o idioma. Janeira observa, com agudeza, alguns elementos essenciais da poesia dramática japonesa. Abre aspas. Nenhuma outra forma teatral fundiu de uma maneira tão harmoniosa e bela os elementos díspares da representação cênica. Esta pureza é atingida pelo alto simbolismo do texto e do jogo cênico. Os símbolos puros de que faz-se uso dá-lhe eloquência e brevidade. A riqueza de sugestões dispensa longas declarações de palavras. Alguns passos simbolizam uma longa jornada. Uma pedra representa a montanha. Um ramo de árvore, a floresta. Esta simplicidade de meios dá-lhe uma nobreza direta e eloquente. Fecha aspas. Poderíamos fazer uma comparação entre o teatro nó e a ópera de Pequim, por exemplo, com uma diferença importante. A ópera de Pequim tem um caráter mais acrobático, né? Enquanto no teatro nó, os gestos são mais lentos e contidos, e mais sutis. Mas, nos 2 casos, nós temos essa integração entre texto poético, música, dança, indumentária, cenários e outros elementos. Janeira observa também que, abre aspas, as expressivas máscaras, a imobilidade estatuária das figuras e, sobretudo, a dança, que constitui o centro da peça e que está na sua origem, procuram dar movimento, cor e interesse à declaração do texto, fecha aspas, que é escrito em uma língua antiga, incompreensível ao ouvido da assistência. A língua usada nos monólogos e diálogos das peças de teatro nó, efetivamente, não é contemporânea
da época em que estas foram escritas, a partir do século XIV. Conforme Haroldo de Campos, trata-se de um, abre aspas, coloquial de corte, anterior de pelo menos um século, vetusto, isento de qualquer vulgaridade, fecha aspas. Aqui nós podemos fazer uma comparação entre o texto do Teatro Nó, incompreensível para a plateia, com a caligrafia artística japonesa, o Shodô, em que muitas vezes o perfil das palavras é borrado, de modo que mesmo um japonês é incapaz de ler o que está escrito numa caligrafia. É uma experiência quase abstrata. Daí a comparação com o expressionismo abstrato, né, do Jackson Pollock. Bem, no mesmo texto que antecede sua tradução da peça Goromó, de Zé Ami, Haroldo de Campos escreve, abre aspas, o nó combina passagens em verso, sob a forma de canto ou de recitativo, com outras em prosa, declamadas de forma lenta e solene, sem acompanhamento musical. A entonação e o canto, nesta singular modalidade de teatro musical dançado, seria comparável, abre aspas, aos modos gregorianos, ou talvez ao Sprechgesang, canto falado, da música moderna, continua Haroldo de Campos, recordando também que, abre aspas, a parte lírica e os coros compreendiam citações de poesia japonesa e chinesa e de narrativas clássicas de prosa, permeada de poesia, como, por exemplo, a célebre Genji Monogatari, escrita no século XI por Murasaki Shikibu, uma proustiana dama da corte do requintado período Heian, segundo Haroldo. Aqui ele faz uma comparação entre essa entonação utilizada no Teatro Nó com o Sprechgesang, né, o canto falado, que está presente, por exemplo, na composição musical Pierrot Lunaire, de Schoenberg, né, o pai do dodecafonismo. No Pierrot Lunaire, a cantora interpreta os textos de um modo intermediário entre a recitação poética e o canto propriamente dito. E é isso que nós encontramos nas falas do Teatro Nó. A trama intertextual dos textos poéticos do Teatro Nó, a qual devemos acrescentar toda a série de trocadilhos. Um minutinho só que eu me perdi. Permite a comparação com um brocado de seda, na feliz comparação feita por Haroldo de Campos. Janeira observa, assim como seu colega brasileiro, o caráter intersemiótico das peças do repertório Nó, ressaltando os aspectos litúrgicos e coreográficos dessa poesia dançada, em vários sentidos comparável à ópera ocidental, e, em particular, ao Gesamtkunstwerk, ou obra de arte total, wagneriana. Wagner teve essa mesma intuição de que o drama lírico deveria ser a síntese de todas as artes. Então, em Tristão e Isolda, no Anel dos Nibelungos,
nós temos algo como que a fusão entre a poesia, o teatro, a dança, a música, a visualidade, tanto na indumentária dos cantores, quanto nos cenários, enfim. A ideia de Wagner é que todas as artes, todas as linguagens artísticas iriam convergir para essa obra de arte total. Continuando com a citação do Haroldo. O Nó é um drama lírico de origem religiosa. A semelhança do teatro europeu, nasceu das festas religiosas, em que se louvavam os poderes e as graças dos deuses. E, mais tarde, os feitos e quedas dos heróis. O teatro grego, por exemplo, nasceu das cerimônias dedicadas a Dioniso. Com efeito, escreve Darcy Iazuco Cusano, neste livro, O que é o Teatro Nó. O Teatro Nó nasce das apresentações cômicas populares, Bengaku e Sargaku, sendo que o primeiro, abre aspas, constituía-se de canções e danças apresentadas pelos agricultores e sacerdotes durante os festivais agrícolas dos arrozais, augurando uma boa colheita, enquanto o segundo era uma espécie de farsa da cidade, incluindo shows com animais, saltimbancos e truques de mágica, algo semelhante aos espetáculos circenses, né, que nós temos ainda hoje. Ambas as formas dramáticas, prossegue a autora, eram um misto de canto, música e acrobacia, com que a nobreza de Quioto, entediada com a música palaciana, se divertia. Fecha aspas. Estas formas de teatro popular foram reelaboradas e refinadas no século XIV por Motokyo Zeami, que criou um teatro aristocrático, culto e elegante, apresentado nas cortes. Zeami, um verdadeiro espírito renascentista, segundo Darcy, foi cantor, compositor, coreógrafo, poeta, o maior ator e autor de nó de todos os tempos, além de ter escrito 23 tratados sobre o nó, transmitidos secretamente por quase 5 séculos, sendo divulgados apenas a partir de 1909. Isso porque o teatro nó, assim como outras artes tradicionais japonesas, eram mantidas em segredo por algumas famílias ou grupos de praticantes. Por exemplo, no Kenjutsu, a arte da espada samurai. Os vários estilos de Kenjutsu eram praticados apenas no seio de algumas famílias samurais. Então, se de repente eu sou um mestre no estilo Suyo, eu vou ensinar esse estilo para os meus filhos, e eles vão ensinar para os filhos dele, e assim por diante. E a arte não sai para fora do âmbito da família. Ainda hoje, no Japão, há alguns estilos de Kenjutsu que permanecem assim. Há um grande mestre japonês da espada chamado Kuroda, que ele aceita qualquer pessoa como discípulo. Porém, nenhum discípulo dele tem autorização para ensinar o seu estilo. Apenas os descendentes diretos de Kuroda que podem ensinar.
Daí que um mestre, né, da linhagem do estilo que eu pratico, o Yamato Hiramatsu, ele foi discípulo de Kuroda. Aprendeu o estilo, se tornou um mestre, mas não podia ensinar, porque não era descendente de Kuroda. Então, ele transformou esse estilo e criou um estilo novo, né, o Hiramatsu Ryu, que é o estilo que eu pratico, né, que deriva de estilos mais antigos. Tudo isso para colocar a afirmação anterior num contexto. Então, a arte do nó se mantinha secreta. E apenas a partir de 1909, esses segredos são transmitidos. Entre esses livros, destaca-se o Fushikaden, da transmissão da flor da interpretação, também conhecido como Kadensho, o livro de transmissão da flor, composto de 7 volumes, considerado a Bíblia do Nó. O novo teatro, que surge a partir da reforma da arte dramática, realizada por Zeami, é composto de 800 peças, das quais se mantém hoje no repertório das várias escolas uma terça parte, que se destacam pela elevada beleza lírica do texto e a pureza da realização cênica. Os temas desse repertório dramático foram buscados nas tradições shintoístas e budistas, algumas delas provindas da China, e das grandes obras da literatura nipônica. E a parte musical, segundo Darcy Yasuko Kusano, era executada por uma pequena orquestra, composta de um instrumento de sopro, o nokan, a flauta de nó, que provê o tema melódico, e 3 instrumentos de percussão que marcam o ritmo da peça. Kotsumi, tamboril pequeno, otsumi ou otawa, tamboril grande, e taiko, o tambor achatado, que é mais conhecido. Máscaras que representam deuses, seres sobrenaturais, anciãos e personagens femininos, sendo todos esses papéis representados exclusivamente por homens, indumentária e cenário estilizado completavam a representação, que buscava causar no espectador uma profunda reação psicológica, quase religiosa. Conforme escreveu Zeami, abre aspas, esqueça o teatro e olhe para o nó. Esqueça o nó e olhe para o autor. Esqueça o ator e olhe para a ideia. Esqueça a ideia e você compreenderá o nó. Um quase koan zen budista, né? A despeito da influência do nó em peças do repertório ocidental, a partir do final da segunda metade do século XIX, em particular nas peças de Yeats e Paul Claudel, traduções significativas do nó, até meados de 1950, eram relativamente poucas. Entre elas, a versão para o inglês, realizada por Ezra Pound. Ezra Pound não conhecia japonês, do mesmo modo que não conhecia o chinês. Porém, ele estudou vários dicionários e gramáticas, aprendeu alguns ideogramas, e ele realizou uma leitura poética muito acurada dessas peças,
se nós formos comparar as traduções de Pound com as traduções feitas por especialistas em língua chinesa e japonesa, o sentido não difere tanto, mas o resultado poético das traduções de Pound é muito superior. É possível afirmar que Janeira realizou a primeira tradução poética de peças do teatro japonês para a língua portuguesa, a despeito de seu desconhecimento do idioma original. Janeira valeu-se da colaboração de Yoshitomo Okamoto e Oshima Akiko, antes de consultar as versões inglesas e francesas das 3 peças que escolheu para adaptar ao português: Kantan, Yuki e Agoromo. Esta última considerada a mais representativa peça do teatro lírico japonês. Aqui poderíamos abrir um parênteses para falarmos brevemente dessas traduções feitas por pessoas que não conheciam as línguas originais. Se nós pensarmos, por exemplo, na tradução de Sendas de Oku, pelo Otávio Paz, ele contou com a colaboração de um japonês que fez a tradução literal dos kanjis para a língua espanhola. E a partir dessa versão literal, o poeta mexicano fez a sua versão final, aí trabalhando na estética, né, do texto. Do mesmo modo que o Alberto Marcicano traduziu os 4 principais diários de viagem de Basho, que foram primeiro submetidos a uma tradução literal do japonês para o português. E o Alberto Marcicano trabalhou a partir dessa versão literal. O José Paulo Paes é um outro exemplo interessante. Ele não era um falante de alemão. Ele conhecia alguns rudimentos de língua alemã a partir de dicionários, de gramáticas, mas a partir desses estudos pessoais, né, da língua alemã, ele traduziu lindamente poemas de Rilke, poemas de Hölderlin e de outros autores de língua alemã. Claro que é sempre desejável que o tradutor conheça a língua de partida, mas há essas exceções geniais de pessoas que não conheciam a língua de origem, mas ainda assim, trabalhando nos textos traduzidos, né, de maneira literal, conseguiram chegar a bons resultados em línguas ocidentais. No caso de Haroldo de Campos, ele estudou japonês e chinês com professores particulares, consultava dicionários, gramáticas, traduções para o alemão, para o italiano, para o francês e outros idiomas, e a partir daí ele realizou as suas recriações poéticas. Mas ele tinha, sim, um bom conhecimento tanto do japonês quanto do chinês, pelo menos para leitura e tradução. Bem, continuando. Apesar de não ser poeta, Janeira obtém bons resultados na tradução, mantendo a concisão, a ênfase nas imagens e no ritmo dos versos, especialmente na versão de Agoromo, que ele traduz como o manto de penas. Haroldo traduziu como o manto de plumas. Eiko Suzuki, no livro No Teatro Clássico Japonês, que eu também já mostrei para vocês, escreve o seguinte a respeito do enredo da peça, abre aspas.
Agoromó, dizia a mim, passa-se na primavera, no país de Suruga, Pinheiral de Mirro, onde se avista o sagrado Monte Fuji, hoje local turístico famoso. O pescador Acurió, passeando pela Baía de Mirro, descobre, sobre a ramagem de um pinheiro, um maravilhoso manto de plumas. Quando tenta levá-lo para casa, é interpelado pela bela personagem, que se confessa dona do manto, o qual não deve pertencer a um humano. O pescador, reconhecendo uma donzela celeste, espécie de anjo budista, mais razão acha para levá-lo. Ela se lamenta, vendo os pássaros e nuvens correrem em direção à sua morada, inatingível sem o manto que lhe permite voar. Penalizado, ele propõe sua troca por danças divinas. Mas só com o manto a donzela poderá bailar. O pescador objeta, uma vez de posse do manto, ela fugirá sem cumprir a promessa. Não, diz ela, a desconfiança só existe entre os homens. No céu não existe a mentira. Envergonhado, Acurió faz a devolução. O anjo se veste e baila, cantando as maravilhas do céu e do palácio da lua, onde mora, e desaparece entre a neblina, à altura do Monte Fuji. Fecha aspas. As peças do repertório No eram classificadas de acordo com a posição hierárquica do protagonista, que pode ser um deus ou deusa, demônio, ancião, samurai ou dama da corte de notável beleza. Agoromó pertence à categoria Katsuru Mono, em que o drama está centrado na história de uma heroína, no caso, uma tenin, anjo ou ninfa budista. Conforme escreve Haroldo de Campos, nela, a sutileza e o charme, qualidades resumidas na palavra yugen, prevalecem ao invés da violência, característica das peças que tem como protagonista um demônio ou uma aparição fantasmagórica. Fecha aspas. Para manter as qualidades poéticas associadas ao princípio de yugen, o tradutor português adotou uma linguagem deliberadamente sugestiva, musical, próxima à dicção simbolista, sem perder de vista a concisão, a alta definição das imagens e o tom narrativo, mais adequado à recitação no palco. Assim, logo no início da peça, Janeira assim traduz o coro dos pescadores. Os gritos dos remadores bradam no vento célere, sobre as ondas da Baía de Mirro para o mar largo. Em versos breves, construídos sem medidas métricas nem rimas, nos textos originais japoneses, a linhas de 5 e 7 sílabas, sem rimas, Janeira reforça o efeito sonoro, utilizando jogos de assonâncias e aliterações, ao mesmo tempo em que mantém fidelidade ao sentido literal, preservado na tradução inicial do texto,
realizada por Oshima Akiko. Na tradução do mesmo canto de Agoromó, Haroldo de Campos chega a um resultado bem diverso. Singram barcos ao largo da Baía de Mirro. Os brados dos pescadores marcam a rota das ondas. Na tradução de Janeira, temos a reprodução exata do sentido do texto japonês, que se encontra transliterado e traduzido palavra por palavra, em algumas edições da peça, mas a reconfiguração dos efeitos sonoros é opaca. Já na versão de Haroldo de Campos, mais sintética, em apenas 2 linhas, há maior riqueza rítmica, com as aliterações em B e G, bem como a disseminação do fonema ar. Singrão, largo, barcos, brados, marcam, rota. Uma outra passagem do drama japonês, Tsukimo no Kori no Ama no Hara Oyabaki, assim é traduzido por Janeira. Chegou a primavera aos pinheirais de Mirro, frase referencial desprovida de informação estética. Na versão do poeta brasileiro, o verso ficou assim: o pinheiral espera a primavera, cor, aroma, em que a palavra pinheiral, da palavra pinheiral, sai espera e rima com primavera, além do jogo sinestésico cor-aroma, aliás, derivado da tradução de Pound. Em comparação com as versões haroldianas, o esforço tradutório de Janeira pode parecer, no início, modesto. Porém, se pensarmos nas possibilidades de encenação da versão portuguesa de Agoromó, tudo muda de figura. O Manto de Penas não é apenas um texto para ser lido como literatura, mas para ser encenado. E podemos supor que Janeira concebeu uma versão literária eficaz para declamação no palco, onde importa mais a habilidade do ator, especialmente sua prosódia, que um artesanato linguístico que requer a atenção da leitura silenciosa. Bom, hoje nós conversamos de um modo mais genérico, né, sobre o Teatro Nó e sobre Agoromó. Na semana que vem, faremos a leitura comparada, faremos a leitura da peça traduzida por Haroldo de Campos.